E eu quero que, se você tem uma Bíblia, que você abra a sua Bíblia do Evangelho de São Lucas, no capítulo 11, Lucas 11, o versículo é o versículo 24. Jesus revelou alguma coisa. Ele explicou como é que as coisas funcionam, como é que elas se desenvolvem, como é que elas são tramadas e de que maneira elas vêm contra nós. Então, abra a sua Bíblia no livro de São Lucas, capítulo 11, versículo 24. Jesus falando sobre libertação. Diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, disse Jesus, anda por lugares áridos, lugares secos, procurando repouso, e não achando diz, voltarei para a minha casa de onde saí. E tendo voltado, encontra varrida e ornamentada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Amém? Podemos assentar. Quero fazer uma meditação com vocês. Vejam bem, um dia o Senhor Jesus Cristo estava em um determinado lugar, e lá nesse lugar tinha muita gente, muitas pessoas estavam ali. Pessoas que chegaram até ali também por necessidade, e alguns que queriam ouvi-lo. E de repente ele percebeu que tinha um rapaz que tinha problema. No meio da multidão tinha alguém que tinha um problema muito sério. Mas era um problema que não incomodava as demais pessoas, até porque não havia visão profunda para poder entender o que estava acontecendo. E todo mundo estava olhando o problema daquela pessoa como um problema normal, um problema natural, uma deficiência. E quando Jesus olhou para essa pessoa, Jesus conseguiu simplesmente fazer assim como que uma radiografia e percebeu que o problema do rapaz não era um problema comum, mas que era um problema causado por forças espirituais, por ações espirituais malignas na vida do rapaz. E diz a palavra que Jesus foi lá e repreendeu da vida do rapaz, diz a Bíblia. Repreendeu um espírito mudo, diz a palavra de Deus, que depois você lê em casa, um pouco mais atrás, antes dessa leitura que eu fiz, no versículo 14 do capítulo 11, você vê. Repreendeu um espírito mudo. E quando Jesus Cristo repreendeu aquele espírito mudo para que saísse do corpo do rapaz, a palavra de Deus fala que na mesma hora o espírito que causava aquele problema saiu da vida do rapaz, e quando aquele espírito maligno saiu, diz a palavra de Deus, o rapaz começou a falar e todo mundo ficou muito espantado com aquilo. O problema que o impedia de falar acabou no momento em que Jesus foi lá e deu uma libertação para ele, repreendeu o espírito de mudez, diz a palavra de Deus. Aquilo gerou uma polêmica no meio de todo mundo que estava ali. Havia religiosos no meio, haviam pessoas que eram estudiosos do Velho Testamento, ou da Torá, ou do Pentateuco. Alguns mestres da lei chegaram e disseram, não, isso não pode estar acontecendo, falar. Isso não pode estar acontecendo, e começaram a questionar aquela situação, e começaram simplesmente a tirar o mérito da libertação daquele rapaz, tentando acusar Jesus e tentando dar a Jesus um poder sobrenatural que não era o poder de Deus. Eles começaram, então, simplesmente a ver as pessoas ficaram muito impressionadas. Eles entraram já com uma narrativa para tentar desfazer, para poder tirar um mérito de um milagre extraordinário de libertação de um rapaz, e eles começaram a dizer, não, isso não foi pelo poder de Deus. O que aconteceu na vida desse rapaz que o libertou não foi pelo poder de Deus, e começaram a falar. Ele está fazendo isso porque na vida dele tem um poder maligno maior do que o poder desse outro espírito que estava no corpo do rapaz. E eles começaram, então, a tentar tirar o mérito do que tinha acontecido. Jesus, então, foi e disse, olha, gente, quero dizer para vocês o seguinte, que no mundo espiritual as coisas não acontecem assim, disse Jesus. No mundo espiritual, as coisas acontecem por causa do poder maior que vem e que sobrepõe o poder menor, disse Jesus. E eu quero dizer para vocês que o maligno, ele não luta contra si mesmo. Ele jamais luta contra si. Ele une forças para lutar contra as coisas de Deus, mas eles mesmo contra si não lutam, disse Jesus.
E depois então que Jesus Cristo falou isso, ele disse uma outra coisa interessante. Quando o valente bem armado toma conta de uma casa, ele se apodera de todos os bens daquela casa. E quando ele se apodera dos bens daquela casa, ele diz que está ali dominando tudo, e para ele poder ser colocado para fora, é necessário que você chame o mais valente do que ele, disse Jesus. Você traz o mais valente, e o valente vem, coloca essa pessoa para fora daquela casa, se apodera dos bens que ela estava dominando, e ela sai daquela casa, por quê? Porque vem o mais valente do que ele. E quando Jesus explicava isso para eles de uma forma quase que metafórica, estava tentando dizer que o inimigo das nossas vidas, ele é o valente que domina, ele é o valente que controla, ele se apodera da casa, e quando a Bíblia fala casa, ele se refere a nós, a nossa vida. E quando ele se apodera das nossas vidas, ele simplesmente se arma com todas as forças para permanecer ali, porque ele entende que ninguém pode tirá-lo dali. E disse Jesus que para ele poder sair, é necessário então que venha o mais valente do que ele, e coloque ele para fora e quebre as armas que ele confia, para poder tirá-lo do lugar onde ele simplesmente domina e controla. Essas palavras foram ditas por Jesus. Quando Jesus falou essas coisas, ninguém tinha nenhum conhecimento de como era que funcionava o mundo espiritual. Todo o nosso conhecimento é físico. Tudo que nós sabemos é o que acontece na dimensão que nós estamos. Nós não nos sentimos alvo, nós não nos sentimos realmente como alguém que é visado, mas a Bíblia está cheia de colocações dizendo que nós somos alvo o tempo todo. Jesus falou isso, o apóstolo São Pedro falou que o inimigo das nossas vidas, ele é como um leão que vive realmente em volta, ao derredor, disse Pedro, procurando uma oportunidade para nos atacar. Ele fez uma comparação para tentar mostrar para nós como as coisas funcionam no mundo espiritual. O inimigo olha para nós e ele pegou exatamente, o Pedro, uma visão de como é que o leão faz para poder pegar os animais da manada. Ele espanta e depois ele vai e pega os que ficam para trás, pega os doentes, pega os fracos, e são esses que ele pega e domina. E quando Pedro fez essa comparação, ele estava tentando mostrar para nós exatamente como as coisas funcionam. É desse jeito, o inimigo não para, as coisas acontecem, você fica sem explicação por uma série de coisas, você vê que existe um ataque, que existem situações inexplicáveis, que existem coisas que se levantam, que existem coisas que tentam realmente abater você de todas as formas, de todas as maneiras, e na visão de Jesus, isso é espiritual. E às vezes as baixas, elas acontecem dos dois lados. Se nós conseguimos baixas, quando conseguimos resgatar alguém para Deus, alguém para Jesus, por outro lado o inimigo não para, e às vezes ele consegue baixas do nosso meio, porque é uma guerra. É algo que nós chamamos, que a Bíblia chama de batalha espiritual, que nós devemos então estarmos bem preparados e bem armados para poder enfrentarmos. E Jesus Cristo, falando ainda sobre o assunto, ele explicou como é que funciona essa questão relacionada com a libertação da vida da gente. Que foi o texto que eu li para vocês. Ele chegou, depois de toda essa conversa, desses acontecimentos que eu falei para vocês anteriormente, ele vem e diz, olha, eu vou contar para vocês como é a estratégia do maligno. Eu vou explicar para vocês como é que a coisa funciona. Como é que é essa guerra. Como é que é essa luta. E Jesus falou o que eu falei para vocês. Ele disse que quando o espírito imundo sai de uma casa, ou sai da vida de uma pessoa, disse Jesus. Ele sai porque é colocado para fora, porque no texto acima, Jesus fala sobre o valente bem armado. E quando ele sai, disse Jesus, ele dá um tempo, diz a palavra de Deus. Disse Jesus que ele vai e anda por lugares áridos, anda por lugares secos, disse Jesus. Esses lugares áridos, secos, se dizem que as potestades do ar, a Bíblia fala isso, que são seres que vivem realmente no espaço, no ar, e que vão e que esperam o momento realmente de voltar para dominar aquilo que eles perderam. E disse Jesus que eles vão, andam por lugares secos, muito secos, mas eles entendem que estão numa guerra e numa batalha. E a guerra é por nós.
É Deus querendo você, mas tem outros interesses que querem também, baseado pelo que diz a Bíblia. É Deus trazendo proposta de vida nova, de vida eterna, e o maligno trazendo proposta para te empurrar para o buraco e para te levar a uma atitude, a comportamento totalmente contrário àquilo que Deus está pedindo de você. E Jesus veio e disse, olha, ele vai e anda por lugares áridos, ele dá um tempo, disse Jesus. Ele dá um tempo. Mas depois ele volta, disse Jesus. Só que quando ele volta, disse no texto que eu li para vocês, que ele entende que tem que ir para uma batalha, para uma guerra, e que ele vai ter que enfrentar. E disse Jesus que ele volta, e quando ele volta, ele não vem sozinho. Ele arranja mais 7 para vir com ele, disse Jesus. Mais 7. Arranja mais 7 demônios, diz a Bíblia. E esses 7 demônios se juntam àquele que foi colocado para fora e que saiu, para poder fazer força, para poder fazer o quê? Para poder dominar o lugar de onde eles foram colocados para fora. E disse Jesus que eles vêm e aqueles 7 passam a ocupar a casa. Porque eles voltam e percebem que a casa está limpa, varrida e ornamentada. Por que Jesus falou isso? Porque quando é colocado para fora, às vezes só o fato de sair não quer dizer que resolve o problema, porque a casa tem que ser habitada imediatamente. E quando ela fica limpa, ornamentada, essa colocação foi feita por Jesus, tentando dizer para nós que a casa estava desabitada, ficou do jeito como ele arrumou depois que ele tirou as coisas ruins que ocupavam ali. E ele volta e encontra a casa limpa, vazia, ornamentada, totalmente desabitada. Disse Jesus que ele vem e entra com mais 7. E quando ele entra com esse mais 7, ele imagina que ele vai se perpetuar ali, porque ele vai buscar força exatamente para quê? Para poder se fortalecer do lugar onde ele sai, de onde ele saiu. E disse Jesus que se a pessoa permitir isso, o último estado da pessoa fica 7 vezes pior, falou Jesus. Por que Jesus falou essas coisas? O que nos intriga nessa colocação feita por Jesus, tentando revelar coisas que ninguém sabia, pelo menos ali naquele momento? Era somente uma palavra de alerta que ele queria que ficasse registrado. Uma palavra de alerta para fazer nós entendermos que nós lutamos contra forças espirituais com um poder de ataque violento, que nós, por nós mesmos, não temos a capacidade de enfrentarmos por nós mesmos. Nós, por nós mesmos, não temos a capacidade de poder superá-los. Nós só conseguimos, só é possível enfrentá-los, só é possível nos sobrepormos a eles, só é possível realmente derrotá-los se nós estivermos com Jesus Cristo, diz a palavra de Deus. Porque Jesus é mais forte, diz a Bíblia. Você em você mesmo, eu em mim mesmo, não sou forte o suficiente para poder travar qualquer tipo de batalha no mundo espiritual e, consequentemente, vencer essa batalha. Eu não tenho forças por mim mesmo para isso. Você não tem forças em você mesmo para isso. Mas quando você lê a Bíblia, você percebe que a Bíblia orienta. Ela diz para você se armar de armas espirituais, para você se preparar, porque a batalha existe, a luta existe. Mas a mesma Bíblia que diz que essa batalha existe, que a luta existe, é a mesma Bíblia que diz para você, que fala para mim, para todos nós, para nós nos sustentarmos, nos segurarmos, para sabermos que a luta é grande, mas com certeza a vitória sempre vai pertencer a nós, porque a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. É isso que a Bíblia diz, que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. E partindo desse princípio de visão que nós estamos tendo aqui pela palavra de Deus, o que é que eu tenho que fazer então? Se preparar e saber que você está dentro de um combate. A primeira coisa é isso. Porque quando você subestima o fato de estar dentro de um combate, você se torna alvo fácil e presa fácil. E se você está dentro de um combate,
É necessário, então, que você venha se munir de armas para poder combater isso. Porque o alvo é você. O alvo é a sua casa. O alvo é a sua família. O principal alvo do inimigo é exatamente desestruturar você naquilo que deveria, o que deve ser a sua base de sustentação, que é a tua casa. É lá que é o poder de ação principal dele, se ele quer simplesmente desarticular você, a mim ou qualquer um de nós. E nós temos então que termos armas para poder combater isso. Essas coisas chegam, são inevitáveis, os ataques chegam, as agressões chegam, e aí o que é que eu tenho que fazer? Você tem que fazer o que a Bíblia manda. Primeira coisa, não olhar e não subestimar nada a ponto de não ter uma visão espiritual das coisas. É você chegar e perceber, isso aqui não está normal. O que é que eu vou fazer? Eu vou orar e vou combater isso aqui com a arma que eu tenho, que é falar com Deus e dizer que isso eu não vou permitir, não vou aceitar. Essa é a visão. É quando você aprende a ter aquilo que a Bíblia chama de discernimento, que é um dom do Espírito Santo, um dos frutos do Espírito, o dom do Espírito Santo, melhor dizendo. Você começa a perceber e a ter a visão de perceber a anormalidade das coisas. Como é que a gente percebe essas anormalidades de ataque maligno? Primeiro, falando sobre família e casa, é aquela briga que acontece sempre no mesmo horário, no mesmo dia, na mesma hora. Todo dia tem que ter uma briguinha naquele horário. Tem famílias que é assim, que brigam no mesmo horário. Tem que haver uma coisa para haver desentendimento, e os desentendimentos começam a surgir por coisas banais, por coisas assim. Tudo vira motivo para briga, tudo vira motivo para agressão, tudo vira motivo para discussão, tudo vira motivo para as pessoas se machucarem. Tudo faz com que as pessoas dêem lugar ao maligno. Tem pessoas que parece assim que dão o lugar com a maior facilidade. Qualquer coisa é motivo para criar uma situação de irritação. A pessoa não recua, ela não é flexível, ela não cede nunca e parece que está brigando, está em embate, está em agressão, parece que é prazeroso para ela, é alguma coisa normal. Tem pessoas que têm prazer na briga, têm prazer na discussão, têm prazer no bate-boca, têm prazer na agressão. Se você não parar, ele não para, e às vezes mesmo você recuando, ele vai atrás de você para continuar brigando. Há alguma coisa espiritual nisso e maligno. Que uma coisa dessa não pode ser normal. Se houver do outro lado exatamente uma postura de afronta, há casos em que terminam em tragédia. Terminam em tragédia. E quando você começa a ter a percepção espiritual da coisa, você não embarca naquilo porque você começa a perceber. Diga glória a Deus. E quando você percebe, você começa a perceber, e a primeira reação é de oração. Deus, isso é maligno, eu repreendo em nome de Jesus, eu não vou aceitar isso. E você começa a ser um instrumento de resistência na mão de Deus. Porque você começa a dizer, na minha casa não, aqui não. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu repreendo essa contenda, eu repreendo essas agressões, eu repreendo esse comportamento alterado, eu repreendo esses desajustes, e você começa então a ter uma postura de resistência. E sabe o que aqui diz a Bíblia? E resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É na resistência que você vai. Mas se você dá margem e começa simplesmente a embarcar na estratégia que ele tem para poder envolver você, ele vai potencializar todos esses problemas até conseguir aquilo que ele quer: destruição e domínio da vida das pessoas. Isso é uma das coisas que a Bíblia ensina para você estar atento. Outra coisa que é uma arma poderosa que você tem que saber que é poderosa se chama o nome de Jesus. Quando você vê qualquer coisa estranha, qualquer coisa anormal, qualquer coisa fora do controle, que você não consegue perceber com normalidade
ou que seja algo normal, ou que haja normalidade, repreenda em nome de Jesus. Usa o nome de Jesus à vontade. Por quê? Porque a Bíblia diz que o nome de Jesus é para ser usado. Jesus falou, em meu nome expulsarão demônios, falou Jesus. Em meu nome você repreenda o mal. E quando você começa, então, a colocar num ambiente espiritual maligno estranho o nome de Jesus, junto com a oração e a capacidade de autoridade para repreender, a Bíblia diz que essas coisas vão ter que recuar, porque maior é o poder de Jesus, maior é o poder de Deus sobre toda e qualquer situação. E se você está dentro de uma batalha, você percebeu que isso acontece na sua casa, o que você vai fazer? Você vai se policiar para que você não seja um instrumento que esteja dando lugar para poder potencializar o poder maligno que gera todos esses problemas. Porque tem pessoas, às vezes, que o inimigo sabe como é que faz essa pessoa dar lugar e dar vez. É só provocar ele, que quando ele se provoca, ele descontrola, ele se esquece de Deus, se esquece da fé, se esquece que tem que falar coisas certas e já parte para o palavrão, já começa a chamar palavrão. Tem pessoas que têm o prazer de, quando está com raiva, chamar o nome do diabo em casa. Nunca chame esse nome dentro da sua casa. E todas essas coisas vão favorecendo o outro lado dentro dessa batalha. Tem uma história que eu gosto de contar, que eu acho até interessante, que se passou comigo em 1976, faz tempo. Faz um bocado de tempo. Eu tinha 20 anos. E eu fui ser pastor auxiliar de um pastor na cidade de Imperatriz do Maranhão. E a casa da igreja era aqui. Do lado morava uma família que brigava todo dia. Eles brigavam de quebrar prato, de se agredir, de puxar faca. E isso acontecia no horário do almoço. Vou contar para vocês como era que funcionava. Todo mundo na casa trabalhava. Ficava na casa uma senhora de idade, juntamente com umas crianças menores, e ela ficava tomando conta das crianças menores, ficava sobrecarregada, e tinha também que fazia comida para o pessoal chegar. Quando dava meio-dia, o pessoal chegava em casa, os que trabalhavam. Aí começava a primeira briga, que eu ficava lá observando para entender aquilo ali. Às vezes tinha briga que acontecia na hora do almoço, porque eles eram 4 que vinham, e parece que os 4 gostavam de asa de galinha, e a galinha só tinha 2 asas. Aí eles começavam a discutir para saber quem era que ficava com a asa da galinha. E eu ficava observando aquilo, eles começavam a se agredir, chamavam palavrões, o ambiente ficava pesado, a casa era bem do lado. E eu comecei a observar, mas o que atrai essas coisas tão ruins? E eu peguei e comecei a ouvir. De manhã, a senhora que ficava na casa, ela era a principal pessoa que atraía aquelas coisas ruins para dentro de casa. Por quê? Porque tinha um meninozinho, que era o menorzinho, que eu nunca mais esqueci o nome dele. Já se passaram um bom tempo. Quase 50 anos. E o nome do menino era Joaquim Francisco. E ela passava o dia todinho chamando o nome desse menino. Joaquim Francisco. Ela falava assim, menino, tu é um capeta, tu é um satanás. Tu sossega, Joaquim Francisco. Joaquim Francisco, eu vou te entregar para o maligno. Eu não aguento mais você. Eu não sei como que o menino pode ser desse jeito. E ela ficava o tempo todo falando essas coisas ruins para uma criança. E o menino era muito peralta. Que criança é peralta? Eu me lembro que uma vez ele subiu em cima do televisor e caiu com o televisor. O menino aprontava muito. E ela ficava o dia todo brigando com esse menino, e as palavras dela sempre eram esse tipo de palavra que abre o precedente, que abre lugar, abre brecha, não para que Deus venha, mas abre brecha para que as coisas ruins venham. Sempre é pelo falar que as coisas ruins chegam. Pelo que você diz, pelo que você fala. Você lembra daquela passagem do Jó? Como Satanás ficou fazendo de tudo para que a mulher do Jó provocasse o Jó, para que ele falasse besteira, para que ele perdesse a bênção. Só que ele não falou, ela ficava provocando o tempo todo. Não, por que tu está com esse teu Deus que deixou acontecer isso e tal? E ficava no ouvido dele para ver se provocava ele, desajustava ele. Às vezes acontece isso.
Às vezes as pessoas dão vaga porque é assim, fico falando em cima, falando, provocando, até desajustar o outro. E quando você começa a ter a percepção dessas coisas, você protege tudo, você se blinda, porque você não está dando brecha. Aí não tem lugar. E aquilo que saiu e que vai voltar, quando chegar lá na tua vida, vai dizer, não dá mais para fazer parte dessa vida, porque essa vida, de fato, está ocupada com Jesus. Diga glória a Deus. É assim que funcionam as coisas. Então, diante de tudo isso, esteja atento. Tenha a percepção espiritual das coisas. Não dê brecha, como diz a palavra de Deus. Não dê lugar, diz a palavra de Deus. Não dá lugar ao maligno, diz a Bíblia. Com as coisas que se fala, com as atitudes que se tomam, com as coisas que se percebe e que você está percebendo ali, vá lá orar, vá lá repreender aquilo em nome de Jesus. Por quê? Porque você é preparado para vencer a batalha. Você só não vence a batalha se você não usar as armas certas para poder vencer. Amém? Então pensa nisso. E que Deus possa abençoar nós e que possa nos dar visão, discernimento, percepção das coisas e que faça da gente, acima de tudo, um ser humano espiritualizado pelas coisas de Deus, a ponto de poder ter percepção das coisas e de saber combater aquilo que você está percebendo que não é normal, aquilo que você está percebendo que é cilada para poder criar toda uma situação de dificuldade para você mesmo. Amém? Graças a Deus. Vamos orar. Você que quer fazer uma oração conosco, só fique de pé no seu lugar. Você tem uma oração para fazer pela sua casa? Você tem uma oração para fazer por alguém da sua família? Olha o que eu vou explicar para vocês. Às vezes, a gente tem dentro de casa pessoas que são usadas mesmo, que são instrumentos. É deles que vem toda a confusão. Vocês já perceberam que às vezes tem pessoas que são assim? Quando elas chegam, elas já criam uma situação que pesa tudo, que pesa o ambiente, que já cria uma situação de animosidade por facilidade, com pequenas coisas que fala. O que é que eu vou fazer? Vou ficar com raiva dessa pessoa? Não, você vai orar por essa pessoa. Vai orar por ele, por quê? Porque essa é a sua visão de servo de Deus. Por quê? Porque ele nem está percebendo que ele está sendo esse instrumento. Às vezes ele nem percebe. Ele acha que tem razão em tudo. Ele que não está percebendo isso. É aquela coisa que é muito preocupante. Então, se você tem alguém em casa com esse comportamento, você vai orar por essa pessoa. Se você acha que você também dá muita brecha, porque você é nervoso demais ou nervosa demais, as pessoas da tua casa têm reclamado de você que você vive assim uma pilha de nervo, qualquer coisa você estoura. As suas respostas, elas sempre são agressivas e são tortas e que machucam quando você abre a boca. E de repente você acha que você tem machucado muitas pessoas por conta de uma impaciência que você tem, que você nem sabe explicar por quê. Tudo dá raiva em você. Tem coisa que você olha assim, já dá um ódio, já dá uma raiva, por nada você sente isso. Repreenda isso de você. Repreenda, porque isso não é bom e não é de Deus. Se você percebe que tem coisas que você observa, tem pessoas que quando você olha, você desestrutura, já fica mal-humorado, já fica com raiva, alguma coisa está acontecendo, porque isso não pode acontecer com você que é de Deus. E você vai vigiando essas coisas e vai simplesmente tirando, tapando essas brechas. Então nós vamos orar. Orar pela tua casa. Mas antes eu quero que você feche os olhos e que você tenha uma conversa com Deus sobre você. O que é que você reconhece em você? Se reconhece uma pessoa impaciente? Se reconhece uma pessoa que estoura fácil demais? Se reconhece uma pessoa que não leva desaforo para casa com você, você vai até as últimas consequências quando se sente afrontado ou afrontada? O que é que você reconhece em você? Uma pessoa que tem o poder de abrir a boca e deixar o outro abatido, deixar o outro mais raso que o chão, porque você tem um poder de intimidação que você, quem sabe, até se orgulha disso, mas isso não é para se orgulhar. Então fala com Deus primeiro sobre você. Diga: Deus, me dá paciência, me ensina a ficar calado, que eu não consigo.
Me ensina a ser um pouco mais flexível que eu não sou. Me ensina, Deus, a confiar mais em Ti. Me ensina a acreditar que as minhas lutas eu vou vencer, não porque eu estou gritando mais alto, não porque eu sou mais forte, mas eu vou vencer cada uma delas porque Tu estás comigo, é Tu que organiza as coisas para mim. Me ensina a ser paciente, me ensina a ser manso, me ensina a ser uma pessoa de Deus, a ter reações de alguém que está comprometido de fato com Deus. Peça isso para Deus. E ore pela tua casa. Se você percebe que na tua casa tem acontecido algumas coisas que não dá para aceitar, brigas demais, contendas demais, todo dia tem que ter uma briga, todo dia tem que ter uma agressão, uma contenda. As pessoas têm se machucado dentro da tua casa por nada. Tudo é motivo para agressão, tudo é motivo para violência, tudo é motivo para chegar e falar palavras que só causam mal, que só machucam, só afetam. Diga, Deus, eu não quero mais isso na minha vida e não quero mais isso na minha casa, Deus. Não quero briga na minha casa. Essas coisas não vão prosperar dentro da minha casa. Essas coisas não vão crescer dentro da minha casa, porque eu vou estar lá como instrumento de Deus, com arma espiritual para poder combater isso. E nós vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, eu oro agora, meu Deus, em favor de cada pessoa aqui presente nesta tarde, Deus. Pedimos que o Teu Espírito Santo comece a trabalhar na vida, na alma, no coração de cada pessoa aqui presente e comece a quebrar toda a resistência. Comece a quebrar, meu Pai, todo o espírito resistente. Comece a repreender toda e qualquer brecha que exista nessa vida, que tem facilitado as ações malignas a gerarem perdas, a gerarem sofrimentos, a gerarem dificuldades nessa vida. Deus, em nome de Jesus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que o Teu poder venha sobre a vida dessa pessoa que se encontra aqui nesta tarde, Deus, e que haja realmente uma ação de Deus, que venha acontecer uma ação do Espírito de Deus sobre essa vida, em nome de Jesus, para poder tirar toda a resistência, para poder tirar, meu Pai, todo o sentimento armado, todo o sentimento agressivo, que seja, meu Deus, removido pelo Teu poder dessa alma, desse coração, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, age dentro do lar dessa pessoa, age dentro da casa dessa pessoa. Toda perturbação, toda briga, toda contenda, toda miséria, toda agressividade, todos os males que porventura tentam se estabelecer dentro dessa casa, causando, meu Pai, mal-estar, causando infelicidade, causando tristezas, angústias no meio dessa família. Deus, em nome de Jesus, que esses males saiam desse lar, saiam dessa casa, saiam do meio dessa família, em nome de Jesus. Toda briga, toda contenda, toda desunião, saia desse lar, em nome de Jesus. E que a bênção de Deus, o poder de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo envolva a vida dessa pessoa e que se estabeleça dentro desse lar, dessa casa, do meio dessa família e nesta vida, meu Pai, para que não haja espaço para aquilo que vai e tenta voltar para ocupar de novo. Nós oramos, Deus, em nome de Jesus, e já te agradecemos, amém. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu coloco a minha vida nas Tuas mãos, e eu te peço na minha oração, trabalha em mim, trabalha na minha vida, através do Teu Espírito Santo. Age com o Teu poder dentro da minha casa, no meio da minha família, e em nome de Jesus, seja repreendido do meu lar, da minha casa e da minha família, toda briga, toda contenda, toda desunião, toda perturbação, todo embaraço, todo atrapalho,
Tudo aquilo que não vem de ti, Deus, que seja repreendido em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, e eu oro pelas pessoas da minha família que não estão aqui, Deus, mas que têm dado lugar, Deus, a situações que têm nos incomodado, situações, meu Pai, que têm gerado tristezas. Que o Teu Espírito Santo envolva essas pessoas da nossa família que estão precisando muito de Ti, Deus. Nós olhamos para cada uma delas com amor, com carinho, com paciência, mas pedindo acima de tudo que o Teu poder venha libertá-los. Nós oramos, ó Deus, no nome de Jesus e Te agradecemos. Amém, amém. Amém? Diga-se comigo, a minha casa, a minha família está nas mãos de Deus. Amém. Louvado seja Deus. Podemos assentar. Deus abençoe.